3 favoritados e um novo melhor livro da vida. Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu separei aqui as leituras que eu fiz em janeiro, que foram leituras bem interessantes, eu gostei demais do resultado e assim, né? Tiveram 3 favoritados, 3 leituras muito boas, excelentes mesmo, sendo que uma delas se tornou assim, uma das melhores leituras da minha vida, posso dizer isso com propriedade, e vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu achei de cada livro e por que eu considerei esse um dos melhores da vida. E antes da gente começar, eu já quero pedir para você deixar esse like, que é muito importante para o canal, para o nosso crescimento. A gente está chegando a 1000 inscritos, então se você gostar do vídeo, não for inscrito ainda, até mesmo você que acompanha o canal aqui, se quiser ajudar, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que a gente possa crescer junto. Tá muito interessante essa troca, tô gostando demais aqui de fazer esse material para vocês. E lembrando que todos os livros que eu vou comentar, eu sempre deixo na descrição o link deles, com o meu link de afiliado da Amazon, que comprando por lá qualquer coisa, inclusive você ajuda demais aqui o canal, você apoia muito também. E sem mais delongas, vamos lá. O primeiro livro foi uma bela de uma surpresa, que foi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. É um livro muito reconfortante, é um livro muito otimista, é um livro que eu consegui ler assim, eu marquei bastante, olha. E a todo momento a gente se sente tão conectado aos personagens. É um sci-fi, né? Uma ficção científica. Tudo acontece com uma tripulação em uma nave que chama Andarilha. E tinha tudo para ser um livro normal de ficção científica, comum, só que a autora consegue chegar na profundidade aqui da relação entre pessoas, relação entre espécies. É tão interessante acompanhar isso. Não é um livro basicamente sobre diferenças, pelo contrário, é um livro que fala sobre diversidades, e isso dá todo o tom, isso é tão importante no decorrer aqui da história e que dá, de uma certa forma, assim, uma humanização dos personagens, né? Apesar de que a gente está falando de diversas espécies aqui, ela cria todo um universo mesmo galáctico de relações interpessoais, relações com outras espécies. Aqui nós temos essa nave que chama Andarilha, que ela tem toda uma tripulação completamente diversificada, seres de todas as regiões ali desse universo, dessa galáxia, com seus pontos e características próprias que a autora vai construindo também. Aqui tem a Rosemary, que seria a protagonista, né? A pessoa que chega ali nessa tripulação que já estava formada anteriormente, e ela é uma pessoa que esconde segredos para resguardar-se. Esses mistérios vão subir à tona no decorrer da leitura, e ela acaba conhecendo a tripulação e a gente acaba conhecendo junto com ela e conhecendo esses personagens, essas figuras que são maravilhosas. O próprio capitão da tripulação aqui, da nave, é um capitão muito preocupado com a tripulação. A gente vê essa relação muito forte, esse vínculo já muito forte entre eles, e como eles acolhem a Rosemary também de uma forma assim extrema. E como a gente está falando de relações entre espécies, né, é bem interessante também, porque eles têm um trabalho muito significativo, um trabalho muito importante, um trabalho muito perigoso, que eles têm uma nave de perfuração que abrem buracos. Esses buracos seriam como portais que levam de um ponto ao outro, né, como atalhos ali na galáxia, que é muito importante também. E eles são uma das naves que fazem esse tipo de trabalho, que é um trabalho super perigoso e que eles vão ficar muito tempo à deriva, digamos assim, muito tempo no espaço, sozinhos. Então, cada um da tripulação ali tem um papel muito importante de manutenção e de assegurar que tudo dê certo, porque esse trabalho, esse buraco que eles abrem no espaço é muito delicado e que pode dar muito errado. Então, a autora monta isso também, ao passo que a gente vai conhecendo a personalidade de cada personagem, características próprias deles, que são bem demarcadas também, bem delineadas. A diversidade aqui é muito presente, as diferenças também, e é diferente no sentido de que ela consegue fazer com que as diferenças se encontrem e se tornem diversidades, né? E é muito receptivo também, porque é a própria comunidade galáxia que se organiza para manter um certo equilíbrio entre as espécies, para preservar as particularidades de cada espécie, que são várias. Tem vários personagens muito interessantes aqui, tem a C6, que ela é muito cativante também. Tem o próprio Ashby, que é o capitão, né, que tenta fazer esse elo com todo mundo. Tem o Corbin, que ele é rabugento, mas ele não faz mal a ninguém. Tem o Jenks e a Casey, que são também personagens muito interessantes de acompanhar. Tem o Doutor-Chefe, que é muito interessante também. São pessoas, são seres, né, de outras espécies. Alguns ali são humanos, outros não. E a gente consegue ver, e a autora consegue aprofundar na própria relação das espécies em si, como que caracteriza cada espécie, como que é a relação da espécie com os outros, né, com os mesmos.
E é bem interessante acompanhar isso. Ela, nesse pouquinho de livro aqui, ó, ela consegue trazer isso tão profundo, tão interessante de acompanhar, e você acaba ficando cativado por cada personagem, por cada momento que eles passam de atribulação, que são vários, então sempre há uma tensão ali. Tem a própria questão da Rosemary, né, quem ela é, de onde ela veio, e os humanos aqui, eles não estão mais na Terra, a Terra está inabitada, então tem o chamado aqui, a frota êxodo, que seria quando esses humanos saem da Terra para procurar formas de sobrevivência e que eles se esbarram com outras espécies. Isso tudo é construído aqui, é bem interessante como isso se dá também. Tem também os marcianos, quem são eles. Sim, um livro maravilhoso. Tem outros livros também, né? Tem uma trilogia que eu pretendo continuar a ler. E assim, gostei demais, foi favoritado, sem contar que essa edição é belíssima, né? Tem todo um trabalho assim, não sei se dá pra ver muito, mas tem um brilho aqui próprio na capa. Muito bonita, a diagramação é ótima também. E a próxima leitura é uma leitura que eu havia programado no ano passado, comecei a ler, não consegui por causa de universidade, agora eu resolvi retomar agora em janeiro para fechar, né? E o que acontece? Adorei a leitura, simplesmente maravilhosa, que é Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Que livro, gente! É um livro assim, ele é bem extenso, né? Ele é dividido em 2 partes, sendo que a primeira conta a história de Antares, essa cidade brasileira, desde o seu momento de surgimento mesmo, sua fundação ali, que ela vem como uma localidade, depois ela se torna uma vila e se torna uma cidade. E nessa primeira parte, o autor faz todo um traçado também, fazendo um link paralelo com a história brasileira. Então aparecem aqui vários presidentes, vários momentos da história do Brasil mesmo, Getúlio Vargas, até mesmo como deputado aqui, é bem interessante acompanhar isso. Temos Juscelino Kubitschek, tem todo mundo aqui, e é bem como se a gente estivesse vendo a própria história do Brasil sendo construída ali, como que ela é, e até é difícil às vezes separar o lúdico, né, separar aqui a ficção da realidade, porque ele consegue fazer essa amarração muito grande, muito perfeita. A cidade de Antares mesmo, ela fica no Rio Grande do Sul, ela tem a sua emancipação, né? É bem interessante acompanhar isso, como que se dá também o coronelismo que é presente também, são as famílias poderosas, como é que é essa relação, bem aquela coisa latino-americana mesmo, bem delineado aqui, lembra muito o que Gabriel Garcia Marques escreve, lembra muito o que a própria Isabel Allende escreve, inclusive a segunda parte, que é o incidente em si, e é bem interessante, é bem rico também, e esse incidente tem todo um ar ali de realismo fantástico, que eu amo, então vocês podem imaginar como que eu degustei esse livro aqui e adorei, principalmente essa segunda parte. A primeira parte é mais descritiva, traz mais pontos históricos, então pode ser mais maçante para algumas pessoas, mas vale a pena, porque prepara para essa segunda parte que vem e traz os personagens magníficos. E o incidente em si, ele ocorre quando a comunidade ali, a população dessa cidade resolve entrar em greve. E ao entrar em greve, o caos se instala na cidade, até mesmo os coveiros participam dessa greve. E numa sexta-feira 13, 7 pessoas, né, ao longo do dia anterior morreram e vão ser enterradas. Só que com essa greve, os coveiros não querem deixar ninguém entrar, então há toda uma comoção ali na porta do cemitério, as pessoas tentando conseguir fazer seu ente querido ali, né, o seu amigo conseguir ser enterrado, mas não conseguem. Então, em determinado momento, esses mortos retomam a vida com seus corpos putréfalos e eles vêm e eles querem reivindicar o direito de serem enterrados. Então é muito engraçado como isso acontece. E essas pessoas são personalidades também, são pessoas comuns ali. Tem a matriarca, que é de uma das famílias, né? Tem os Vacarianos e tem os Campo Largo. São também fundadoras da cidade. São 2 famílias poderosas ali que brigam pelo poderio. Tem toda a questão política no meio. E uma das personalidades, né? E essa matriarca que retoma a vida. Tem também um sindicalista, tem um jovem revolucionário, tem um alcoólatra, e assim, os nomes de cada um e até mesmo as personalidades deles é muito bem construído, é muito bem interessante. Eu não vou falar muito para vocês terem esse momento assim de
de aproximação com a história mesmo. E eles não estão ali soltos, né? Eles chegam, veem a situação deles e já começam a fazer um alarde na cidade para que eles consigam o direito de serem enterrados. E cada um também, em determinado momento, eles voltam para a vida antiga que eles tinham, né? Para a casa deles, para os familiares. E assim, eles se deparam com situações inimagináveis, assim, com situações desconfortantes. E eles vão trazendo verdades, elementos ali provocativos, críticos mesmo à população, aos familiares, como que é a cidade, os podres da cidade vêm à tona. Tem um momento muito cômico e muito histórico, assim, quando eles se reúnem na praça e começam a apontar, olha, fulano assim, fulano é aquilo, não tem conservador ali que se safe desse momento, inclusive é uma crítica também, né, que o autor traz, que o Érico Veríssimo monta, para falar mesmo, né, daquilo que as pessoas guardam, do que é externalizado, o que elas querem que as outras pessoas veem e que achem que são cidadãos de bem, e no final das contas, há muito mais coisas ali que está escondida, que está abafada, podres assim, inimagináveis, e eles fazem isso, essa provocação mesmo, e mexem com essa estrutura da cidade, e não tem ninguém que se sabe, todo mundo ali escondendo alguma coisa, coisas absurdas, é muito cômico mesmo acompanhar isso, e eles ganham, essa narrativa do autor consegue trazer tanta força, sabe, e é um livro maravilhoso, uma escrita maravilhosa, te prende mesmo, o desenrolar também desse acontecimento implica em outras estruturas aqui da cidade, da população, e o autor está sempre trazendo ali, fazendo contextualização histórica. Esse livro, inclusive, ele foi lançado em meio à ditadura, por incrível que pareça, e ele cobre momentos ali do Brasil até a ditadura, tem uma crítica aqui, tem uma sátira muito forte, e esse livro tem toda essa representatividade, né? Tem todo esse poder dessa escrita do Érico Veríssimo, dessa indagação, ele cutucando mesmo politicamente, falando da estrutura da sociedade, que é muito controversa, que é negligente, que esconde, né, ao passo que tem pessoas ali que se dizem cidadãos de bem, mas na verdade escondem muito mais por trás das cortinas. E assim, é um livro perfeito. E também tem essa disputa das famílias, né, grandes da cidade, que é bem uma cara mesmo do nosso contexto da história brasileira. Gostei demais, gente. Quem tiver a oportunidade, leia esse livro. Se você leu aí, comenta o que você achou também. É maravilhoso. Bom, e essa próxima leitura, eu tentei encaixar no ano passado diversas vezes, não consegui ler. Mas esse ano, agora em janeiro, eu aproveitei, incluí. E que leitura! Sabe quando a leitura te surpreende? Eu não tinha muitas expectativas, apesar do título que tinha chamado muita atenção e que eu esperava, assim, muita coisa. E o autor também, na época, não é um autor muito conhecido, mas quando eu comprei esse livro, que é o Frágil Toque dos Mutilados, em 2015, que ele foi lançado, o autor ficou muito popular na época, porque era um autor muito jovem e ficou muito renomado ali, deu certo burburinho na época e chamou minha atenção também. E acabei não lendo, por N motivos. Acho que eu li no momento certo. E que leitura, gente. É uma leitura angustiante. Ela consegue ser melancólica também. Ela consegue ser, de uma certa forma, reconfortante ao mesmo tempo também. É um misto de sentimentos que você tem ao ler o livro. É um misto também de amor e ódio entre os personagens. Essa humanização que é feita ali em cada personagem. Seus conflitos. São pessoas comuns, vivendo suas vidas comuns. E que guarda ali segredos e que guarda... se protegem, né? Estão vivendo seus limites, estão vivendo dentro do que conseguem viver, o que podem fazer também. E assim, é um livro maravilhoso do início ao fim. E sem contar que o autor é muito fã da Virginia Woolf. Isso fica bem claro aqui na escrita. Não só pelas referências que ele faz, tem um personagem que está escrevendo um ensaio sobre a Virginia Woolf, tem outro personagem que chama Orlando, né, que é um dos livros, que é título também de um dos livros da Virginia Woolf. Então, assim, isso fica muito visível na narrativa, é a mesma entrega no sentido de complexidade, de sutileza. É um livro super fácil de ler, super tranquilo, é uma escrita super fluida, você lê rapidinho. É um livro que fala sobre pessoas comuns, né? Então, não é muito rebuscado, ao passo que, como está falando de pessoas comuns, traz também o que há dentro delas, e isso remete muito a Virginia Woolf, a esses conflitos internos,
conflitos externos também, né, que são externalizados e que há os impactos disso, e são pessoas que estão vivendo ali com seus monstros há muito tempo, convivendo com seus traumas. É um livro pesado, tem gatilho, então se você tem algum tipo de problema em relação a isso, é interessante saber na hora de começar a ler esse livro. Ele começa num tom, ele vai caminhando, na medida que vai chegando no final, isso ganha uma proporção tremenda, uma aflição que dá, e é incrível, é muito incrível, não tem nem como descrever, só lendo mesmo. Esse livro se tornou um dos melhores da minha vida agora. Eu não marquei ele, porque logo no início eu já falei assim, não vou marcar, porque já me cativou. E um dos pontos muito interessantes também, e que é uma coisa que funciona muito pra mim, que é um livro de uma ordem cronológica, e que ele está acontecendo, ele inicia com um capítulo falando de um fato que já ocorreu no futuro aqui desse livro, por exemplo. É um livro que acontece em 28 dias. Cada capítulo significa um dia desses 28 dias, então cada capítulo é uma numeração. Dia 1, dia 2, ele começa com o dia 28, que é o último dia, já começa com um trecho ali do que acontece. E isso já foi, assim, motivo suficiente para eu ficar fascinado e instigado a continuar lendo o livro. O que acontece, né? Ele entregou, continuou ali servindo minhas expectativas. Logo depois desse trecho do dia 28, já começa a numeração a partir do dia 1. Aqui a gente vai conhecer os personagens. Tem o Orlando, que ele é um pai viúvo, recém-viúvo, perdeu a esposa de uma forma muito trágica, que a gente vai conhecer depois quem é essa esposa, o que realmente aconteceu, que é bem interessante também, e que ele tenta seguir a vida. Ele era radialista, passa a trabalhar com pintura como uma forma também de lidar ali com uma forma terapêutica, e tem 2 filhos. Ele é alcoólatra, então é um peso muito interessante a considerar também, e ele está há alguns anos já sem consumir álcool, e em determinado momento ele convida as irmãs dele. Uma delas é a Magnolia. A Magnolia é uma personagem, assim, uma das personagens mais fortes que eu vi já na literatura. E ela realmente é de uma força também e de uma fragilidade. Então o livro o tempo todo está falando de extremos. E é muito interessante conhecer essas pessoas, conhecer as diferenças e também os traumas que elas vivem. A relação entre eles, né, inclusive a terceira irmã também, que vem a surgir depois, é muito delicada. Os traumas estão sempre presentes, coisas do passado vão vir sempre à tona. A Magnolia, ela vem com o marido, né, que inclusive é ele que está escrevendo um ensaio sobre a Virginia Woolf. Então, é muito viva essa figura da Virginia Woolf em todo o livro, e é muito viva essa figura da Virginia Woolf também na escrita, né? De como que o autor monta ali os elementos, as relações entre os personagens, a profundidades entre eles. Quem leu Mrs. Dalloway sabe o que eu tô falando, e ele consegue fazer algo muito semelhante aqui, né? Com suas particularidades, com suas próprias especificidades, e assim, é maravilhoso esse livro, gente. A Magnolia, você fica assim, ao mesmo tempo que você tenta entender, você acha ela uma megera, e você vai conhecendo ela, você vai vendo que ela tá lidando com muita coisa também. Então tem aqui saúde mental, tem também em relação a gatilho, assim, bem forte, principalmente na parte final do livro, então, que dá todo um tom ali. Eu fiquei assim muito impactado também com os acontecimentos que vão surgindo, e esse gancho que ela faz, né, no primeiro capítulo, e que a gente vai ver no final também, que também já começa com sangue aqui, então é bem forte também. E assim, é um livro maravilhoso, indico demais, já quero ler tudo desse autor, quero ler mesmo. Essa edição da Autêntica, olha, era de 2015, né? É um livro rapidinho de ler também, são 415 páginas, mas é super tranquilo de ler. O plot desse livro, vocês não têm noção, é maravilhoso, tem plot twist também no final, vários plot twists, assim, é incrível isso aqui, indico demais. E a quarta leitura é um livro para devorar, é um livro que vai te prender, que é Ex-Mulher. É um livro também que tinha começado ano passado, não terminei, peguei ele agora, retomei a leitura, acabei, finalizei e adorei. Assim, é um livro fechadinho, é um thriller, é um mistério, né? Então envolve assassinato também. E basicamente se assemelha muito com a estrutura do livro anterior, que eu comentei com vocês. Aqui já começa com o fato em si acontecendo e que envolve muito sangue e um morto. E depois os próximos capítulos vão remontando os dias
para chegar nesse dia fatídico em que em um quarto, né, em um hotel, há 3 pessoas. Um homem, que seria o marido de uma dessas mulheres que estão presentes, tem 2 mulheres presentes. Essas mulheres, uma é a esposa atual dele e a outra é a sua ex-mulher. Então por aí você já vê o tom que esse livro traz. É uma escrita muito tranquila, muito fácil, muito rápida. É um livro que você vai querer ler assim. Acho que é um livro também para ressaca literária. Acho que é um livro maravilhoso para quem estiver com ressaca literária. E ela é bem instigante também. É um livro com essa escrita assim, bem maravilhosa. Cada capítulo aqui segue a perspectiva de uma das personagens, tendo como foco a Louise, que seria a esposa, e a Cass, que é a esposa atual. Ambas têm filhos com o Andrew, né, que é o falecido atualmente. Ele não tem capítulo aqui, ele não tem a perspectiva dele aqui, mas a gente conhece delas e de algumas outras pessoas que são ligadas a ela. E o ponto muito interessante do livro é isso, que a situação, elas têm uma relação ali muito complicada, muito cheia de atritos, elas não se dão bem, né? Então, em determinada situação, a gente tem a visão de uma delas em relação àquela situação que ocorreu. No outro capítulo, no capítulo seguinte, a gente tem a visão da outra. Então fica a cargo da gente ali identificar quem pode estar mentindo, quem tem razão ou não, se nenhuma tem razão. E também o ponto principal do livro é chegar nesse assassinato, né? Para saber o que aconteceu, o que motivou a esse assassinato, quem assassinou, que nesse momento aqui as duas acusam a outra, e a gente vai entender por que no decorrer da escrita. Gente, esse livro é muito bom, indico demais, eu assim, adorei demais. É um livro também que tem gatilho, é um livro também que vai tratar da questão da saúde mental. Eu acho que assim, isso é muito forte aqui, é muito importante também como que é abordado no livro. Gostei demais das personagens, gostei demais também desse conflito, desse atrito que há entre elas, dessa perspectiva própria aqui que vai sendo montada pela autora. E tem outro elemento também, que são os relatos, né? Que são entrevistas, né, policiais, são esses registros que são feitos, que no decorrer aqui dos capítulos vão aparecendo. Não se mostra muito, não se fala muito sobre o caso em si, como que ele aconteceu. A gente vai conhecendo como que a vida delas estavam até acontecer esse fato. E essas entrevistas policiais com algumas pessoas próximas a ela, familiares, para a gente tentar entender o que aconteceu realmente. Isso também é um ponto muito legal no livro, para deixar a gente curioso. Os capítulos são bem curtos também. É uma diagramação maravilhosa esse livro. Olha aqui, ele altera sempre, tá vendo? Entre a capa, né, do capítulo aqui com uma cor diferente, com o nome da perspectiva de quem a gente está falando, a Louise, que seria a ex-mulher. E lembrando assim, que o casamento dela acabou com o Andrew de uma forma muito abrupta. Ele deixou ela com um filho de 2 semanas, sendo que já tinha uma filha maior já, e ele trocou ela por essa esposa mais nova, e que acaba tendo um filho com essa esposa também. E esse Andrew, a gente vai conhecer a personalidade dele através dessas perspectivas de cada uma, que vão pesquisar mais sobre a vida dele no decorrer desse atrito entre elas, né? E ali elas descobrem algumas coisas. É bem interessante como isso se dá e como que isso termina. O plot twist do final é maravilhoso, assim, um dos melhores plot twists que eu já vi, fechadinho, nada a reclamar, gostei demais. A próxima leitura foi uma leitura um tanto quanto conflitosa para mim, eu vou explicar por quê, que é Paciente Silenciosa, A Paciente Silenciosa, do Alex McCholides, não sei, da Record, que fez essa publicação. É um thriller, assim, bem interessante. A narrativa é muito interessante, a forma da construção da narrativa é muito boa, os elementos que o autor traz, como a questão mental, como são as instituições que dão esse tipo de aporte, porque a nossa protagonista, que é a Alicia, ela foi acusada de ter matado o marido. Ela é encontrada na cena do crime. Todos esses livros aqui, né, até agora, tem um plot muito parecido, né, coincidentemente, mas cada um ali traz alguns elementos muito específicos, muito próprios, que deixa a sua leitura bem interessante, bem diferenciada também. Aqui a gente já começa sabendo desse assassinato, só que a gente não sabe o que aconteceu realmente. A Alicia,
que seria a esposa, ela é encontrada ali na cena do crime com o seu marido morto, né, de uma forma violenta, só que desde então ela não fala, e isso ganhou uma repercussão na mídia, ela é institucionalizada, e desde então passa-se anos e não se sabe o que aconteceu realmente. Até que o Theo, que é um psicoterapeuta, fica muito instigado ali em conhecer sobre ela, e beira também a um tipo de perseguição, assim, para saber, para tentar ajudá-la. E ele vai trazendo elementos da vida dela, ele começa a pesquisar sobre a vida delas para saber o que aconteceu exatamente, ele tenta ali modificar o cotidiano daquela instituição ali para conseguir acesso a ter uma resposta dela, né, para tentar modificar o cenário que ela está no momento, que ela está muito reclusa, à base de medicamentos, e a gente conhece também esse cotidiano da instituição, como que há também essa questão de tratamento, né, como pode ser questionável dependendo do profissional. São elementos bem fortes que o livro traz. Só que assim, é uma leitura muito interessante. Você gosta mesmo do que o autor escreve, dessa questão psicológica que ele traz mesmo, dessa questão dos transtornos, dessa questão da saúde mental. É muito bem escrito essa parte, sim. A questão profissional mesmo, a questão de negligência que existe, a questão também de atentar sobre a saúde mental nas próprias instituições, né, como que é importante sempre estar ali estudando e sempre estar preocupado em fazer um fazer mais correto, mais digno ali para aquelas pessoas que estão nessa situação. Só que a questão do plot, assim, e de como que se deu, não consigo entregar para mim. Foi uma leitura que eu tava gostando muito. Tô em conflito. Eu não sei se eu gostei ou não desse livro. Eu tenho muitos elementos bons que eu indico demais. E você, como foi essa experiência de leitura para você? Comenta aí pra mim. Eu não voltei, depois que eu soube o plot, eu não voltei aqui, eu fiz umas marcações, mas eu não voltei para ver a perspectiva de uma certa pessoa sobre determinados pontos depois do plot. Isso me incomodou. A perspectiva anterior que ele tinha, que essa pessoa tinha, e depois do plot eu falei assim, como assim? Isso não faz sentido. Mas, sabe... Ainda assim, é um livro bom. Só isso que me incomodou. É uma escrita muito tranquila, esses elementos que ele traz, o autor traz, é uma pessoa que pesquisou para escrever, então é bem interessante também. Serve também para chamar atenção para esse tipo de tratamento que é dado às pessoas e instituições. Um dos pontos interessantes também, um dos elementos, é o diário da Alicia, que é a única coisa que a gente tem em relação a ela, para saber sobre ela, porque ela não fala, né? Então é um trabalho que o autor teve também para construir isso, para tentar trazer uma personificação da Alicia. Então há um trabalho todo investigativo do Theo, de ir atrás de amigos, de familiares, e conhecendo também que essas pessoas são questionáveis e tudo mais, e conhecendo a vida da Alicia também até então, como que era antes. Ela que era uma famosa pintora, né? E o marido dela era um famoso fotógrafo. E assim, é bem interessante esses elementos, mas o plot e o outro plot depois também fiquei... É interessante, não vou dizer que eu não gostei, mas eu gostei com ressalva. Não sei assim, sabe? Sinceramente, eu tenho que voltar. Eu não voltei ainda pra reler alguns pontos aqui que me incomodaram depois que eu soube do plot, né? E de repente tem uma justificativa, mas não vendeu pra mim. Só que assim, é um livro bom, é um livro bem interessante pra ler, pode ter isso, assim, pra você pode funcionar muito mais do que funcionou pra mim esse ponto específico. Agora, de forma geral, todo o livro em si é bem interessante, eu gostei muito dos elementos e a forma com que o autor traz, assim. E é isso. Bom, e a próxima leitura é uma leitura que eu me propus a fazer esse ano, né, como um dos projetos de 2023, que é utilizar o Kindle, que ele estava parado aqui, que com o projeto aqui do YouTube, do Instagram, eu acabei priorizando livros físicos. Antes eu lia muito mais, né? Eu lia muito mais no Kindle, que é mais cômodo, ergonômico, confortável, é mais barato em determinados pontos, né? Mas como eu vim, né, com essa proposta do canal, então eu tenho trago mais aqui livros físicos, tenho adquirido, tenho investido. E eu falei assim, não, vou usar o Kindle, que é muito bom também para leitura, é muito confortável. E outro ponto também, que depois que eu comecei a fazer vídeos aqui no canal e no YouTube eu diminuí, foi minhas leituras de livros em inglês, né, que eu gosto de aprender novos idiomas, eu acho muito importante. Quero ainda começar minhas leituras em francês, em espanhol, aprofundar.
E inglês eu já leio há alguns anos e eu falei, não, esse ano eu vou encaixar sempre uma leitura em inglês, né? Para continuar pegando vocabulário, para não enferrujar. E eu gosto muito de ler no original, né, as expressões, os termos. Eu acho muito legal essa questão da língua, né, das estruturas de frase e tudo mais. E o que acontece? Eu escolhi aqui, ó, The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness. É um autor bem conhecido também. Ele já tem algumas obras, tem uma trilogia. Eu vou deixar a capa aqui para você. Tem filme baseado em livro dele, que é Monster Call, que eu não lembro como que chama em português, vou deixar aqui também. E assim, é um livro que fala sobre pessoas comuns. É um livro de fantasia, um jovem adulto. E a gente vai conhecer aqui os personagens principais. Aqui está acontecendo uma batalha, digamos assim. Está acontecendo um conflito nesse mundo, nesse universo aqui, que é muito igual ao nosso, com a diferença que há seres fantásticos lá. Há mortos-vivos, há vampiros. É muito comum para eles. É tão comum que eles chegam até a negar. E é uma relação que o autor faz também com a vida adulta, né? Que a gente começa a banalizar muita coisa, começa a enxergar as coisas, até mesmo considerar aquilo que é real como não existe, não, isso estão inventando isso, então o autor trabalha isso. E o ponto principal é dar voz às pessoas, aos personagens secundários, né? Então isso é muito forte aqui no livro, é muito interessante. Enquanto há essa batalha acontecendo, cada capítulo ali, ele designa um parágrafo sobre essa batalha, né, que está acontecendo com seres ali e que envolve a vida de todo mundo, né, nessa cidade que está sempre em conflito, que sempre tem algum tipo de catástrofe, de acontecimento acontecendo ali entre linha. Lembrando que esse livro eu acho que não tem tradução. É um livro que traz essa questão dos personagens comuns, vidas cotidianas ganhando voz. Tem saúde mental aqui também, tem gatilho aqui também. É um livro ok, não é um livro perfeito, não é um livro assim que eu queira reler depois. Mas eu gostei como o autor trabalha essa questão de trazer o comum, né? Dar uma certa prioridade no comum, fugindo um pouco ali de atos heróicos, de pessoas, lendas e mitos, para trazer mais nossa realidade mesmo e como que há esses conflitos internos, como que são as relações. Aqui nós temos o protagonista, que é um adolescente que está passando para a fase, né, de amadurecimento, para a fase adulta, os amigos dele, então a gente vê os conflitos que eles têm, os problemas na escola, os problemas familiares, a família dele também que deixa muito aquém, ele também tem questões de saúde mental, e assim, isso é um ponto bem interessante, são elementos bem interessantes, mas assim, né, o autor faltou aprofundar mais, trazer elementos que dessem mais vivacidade à história, sabe? Essa questão que está acontecendo no segundo plano, no plano de fundo ali, desse conflito, dessa batalha, que a vida de todo mundo está em jogo e que as pessoas às vezes não se dão conta ou fingem que não existe, principalmente os adultos, os adolescentes, as pessoas mais novas os jovens, né, já consideram que isso está acontecendo, isso é real, apesar que os adultos, por mais que na fase deles, da adolescência, eles passaram por algum momento também, sempre ali, em alguma geração teve algum caos, por exemplo, o ataque de vampiros, teve os mortos-vivos, e apesar de que depois que as pessoas adultas passam a desacreditar nisso ou não dar a importância que davam antes. Então faz esse paralelo da vida adulta, sabe? Que é bem interessante que, como autor montou isso, eu achei bem genial mesmo. E é um livro bem interessante de ler, e pela proposta também aqui de ler algum livro em inglês no mês, pelo menos um, e utilizar o Kindle. Esse livro aqui eu ganhei ele de graça na época, eu peguei ele de graça na Amazon. Foi assim, uma leitura bem boa, bem ok mesmo, gostei assim. E o último é simplesmente o quê? Heartstopper, que eu não tinha lido, gente. Eu coloquei no ano passado, em algum mês para ler, eu queria fazer um vlog, queria fazer um vídeo bem diversificado, mas não rolou, não deu certo. E eu resolvi ler, e que leitura aconchegante, né? Que leitura, assim, é um abraço quentinho, essa leitura. Ela é de esquentar o coração mesmo, e essa relação entre esses dois personagens, assim, chega a ser tão perfeita, tão pura, que parece até mentira, né? Parece até irreal. Só que você, assim, você tá tão preso à fofura desse livro que você nem se importa se aquilo ali pode acontecer ou não, se é possível, se é tateável disso acontecer mesmo, e que você tá ali volto ao personagem, ao traço dessa HQ, que é muito linda. Isso também é um elemento que ajuda muito a dar essa personificação, essa humanização desses personagens. Personagens passando por conflitos, né? Personagens também tateáveis, reais, e
Oseman, né, a nossa autora aqui, Alice Oseman, consegue trazer, né, essa questão contemporânea dessas relações assim de jovens, de adolescentes de uma forma bem própria. Gostei muito mesmo. Eu tenho outros livros dela, né, romances que eu quero ler. Olha isso, gente, esse traço é lindo. Não vou mostrar muito não, mas é lindo. É um livro assim, é uma HQ, né, que é uma graphic novel assim que você lê sem perceber, muito tranquilinha, muito afetuosa mesmo. E eu tenho que ler os próximos livros, eu só tenho essa aqui. Vamos ver, né? Eu vou encaixando para poder também assistir a série que eu não assisti. Gostei demais, assim, realmente é uma leitura que deixa a gente com o coraçãozinho muito aquecido e muito fofa mesmo. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você é nova ou novo por aqui, se não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva. E se você gostou também, deixa o like. Se você não deixou ainda, que é muito importante, gente. Vocês não sabem o quanto é importante pra gente crescer aqui no YouTube também. Estamos nessa luta, né? Tentando alcançar os 1000 inscritos. E já quero agradecer a vocês que têm acompanhado o canal. Um muito obrigado e até o próximo vídeo.